Amém? Abra sua Bíblia comigo, na carta de Tiago, capítulo 1. Muito obrigado, minha irmã. Carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Carta de Tiago, capítulo 1. Eu confesso para vocês que eu sou apaixonado por essa carta. E hoje Deus ele vai falar um pouquinho com a gente. Nós vamos ler o capítulo 1 a partir do verso 1. Amém? Posso ler? A Bíblia fala assim, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Verso 7, para a gente concluir. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Verso 8, vai. É alguém que tem mente dividida e é instável, ou em algumas versões, inconstante em tudo que faz. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós somos gratos por estarmos aqui. Fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Não permita que o homem venha sobressair. Não permita que o pastor venha sobressair. Mas que Jesus Cristo venha ser glorificado neste lugar. Que Jesus venha ser exaltado. Que a Tua igreja, Jesus, venha ser edificada para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, aplaudam a Ele. Amém. Eu não sei se vocês sabem, mas Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus. Tiago, ele se converte depois da ressurreição de Cristo, e ele se torna líder da igreja em Jerusalém. Tiago, ele se torna um homem importante na igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vemos Tiago na frente, junto com os demais apóstolos, dando algumas instruções para os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo. Tiago, ele era um homem importante na igreja. E no verso 1, na carta que leva o seu nome, ele se apresenta assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso chama a minha atenção. Um homem que era importante, um homem que tinha um título relevante na igreja, ele se apresenta como servo. Sabe, eu aprendo uma lição importante aqui. Tiago, ele nos mostra que servir não é um peso. Tiago, ele nos mostra que participarmos daquilo que Deus tem feito não é um peso, mas é um privilégio, é uma alegria. Tiago, ele poderia se apresentar como Tiago, irmão do Senhor Jesus, aquele que tinha um relacionamento pessoal com Jesus, aquele que era o líder da igreja, mas ele se apresenta como servo. E hoje eu venho desafiar a igreja no primeiro ponto, a servir, a participar daquilo que Deus tem feito. Sabe, Deus ele levanta homens cheios do teu espírito, pastores. E sabe, Deus ele coloca sonhos, ele coloca visões no coração, nos corações desses homens. Esses homens são instruídos por eles, mas esses homens, esses pastores precisam de pessoas que vão sonhar junto com eles. Nós precisamos de pessoas que estão aqui, que vêm aqui para servir. Pessoas que não querem ser vistas, pessoas que não querem ibope, pessoas que não querem ser o centro da atenção, mas pessoas que estão aqui para servir. A Bíblia fala que Jesus ele chega em um determinado lugar, e sabe, era uma função dos servos, lavar os pés dos convidados naquele tempo. E como não havia um servo, a Bíblia fala que Jesus se veste como servo, e ele lava o pé dos seus discípulos, ensinando um princípio: aquele que quer ser grande no reino de Deus, sirva.
seja serviçal, participe sem querer reconhecimento. Hoje, querido, eu não sei aqui, mas onde eu pastorei, onde eu já tomei conta, as pessoas gostam do lugar de destaque. A Bíblia também conta a história de Tiago e João. Quem já ouviu falar de Tiago e João? A Bíblia fala que a mãe de Tiago e João, ela chega em Jesus e fala: Jesus, que os meus filhos sentem um à tua direita e o outro à tua. E sabe, a direita e a esquerda, querido, era um lugar de destaque, era um lugar de honra. E o que a mãe de Tiago e João estava falando para Jesus? Jesus, que meus filhos no teu reino tenham um lugar de honra. E Jesus mostrou para ela que quem quer ser grande precisa servir. Que quem quer ser grande, o maior do reino de Deus, é aquele que serve, é aquele que não quer aparecer, mas faz por amor ao Senhor. Que vem para esse lugar não para ganhar um reconhecimento do pastor, ou da esposa do pastor, mas vem para esse lugar para servir a Jesus. E se necessário servir o pastor, servir a visão que Deus tem colocado no coração do pastor. Você está acordado ainda? Está entendendo o que está sendo pregado aqui? E sabe, esse é o primeiro ponto. Tiago chama a nossa atenção. Ele era irmão de Jesus, ele não se apresenta com título, ele não se apresenta, ele se apresenta como servo. E Deus, ele tem levantado uma igreja que vai servir, amém? Uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que vai lavar os pés, uma igreja que não quer reconhecimento, mas quer glorificar a Jesus Cristo. Uma igreja que vai trabalhar para louvor e glória, honra do Senhor Jesus Cristo. Sabe, João Batista, ele fala algo interessante. João Batista, ele preparou pessoas, ele discipulou pessoas, e alguém chegou em João e falou: João, e aí? Seus discípulos estão seguindo a Jesus. E sabe o que João fala? Ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que Jesus cresça e eu diminua, que diminuamos para que ele apareça. Sabe, se as pessoas, elas não me servem, e eu fico chateado por isso, eu entendi o evangelho de uma forma errada. Se eu venho para esse lugar esperando receber algo em troca, eu entendi o evangelho de forma errada, porque nós estamos aqui para entregar o nosso melhor. Nós estamos aqui para entregar tudo que temos a Ele, e consequentemente as pessoas, porque Ele se agrada que nós servimos as pessoas, amém? Um outro ponto importante, quando nós começamos a estudar o capítulo 1 da carta de Tiago, no verso 2, Tiago fala algo interessante. Vocês estão aqui ainda? Ele fala assim no verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Verso 4: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Uma segunda lição que a gente aprende aqui é que os verdadeiros servos de Deus, aqueles que estão aqui para que Cristo apareça, também passam por problemas, também passam por aflições, dificuldades. Ei, deixa eu falar algo importante: servir a Deus não é um mar de rosas. Sabe, eu enfrento problemas aqui. Tem mais alguém que enfrenta problemas aqui? É só eu? Ah, graças a Deus, tem mais humanos aqui. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Amém? Nós passamos por problemas, nós vamos enfrentar dificuldades. Sabe, tem um texto lá em Salmo 23. Salmo fala que o Senhor é o meu pastor. Quem sabe o texto? Fala aí comigo. Quem sabe os restantes? Pode falar. Amém. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é o meu pastor. E quando a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor, a Bíblia não está falando que nós não vamos enfrentar problemas. Ela está falando para mim e para você que Ele é suficiente. Mesmo que enfrentamos problemas, Ele é suficiente. Ele cuida de nós, Ele é a nossa alegria. O apóstolo Paulo falou algo interessante. Quem duvida que o apóstolo Paulo era um homem de Deus aqui?
Ninguém, né? O apóstolo Paulo era um homem de Deus, é ou não é, querido? Vocês estão acordados ainda? Tem alguém acordado? Amém? Dá uma beliscada na pessoa do seu lado, acorda aí. Amém? Acorda aí. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, e ele falou algo interessante. Ele falou algo interessante e chama a minha atenção. Posso todas naquele... Sabe, a gente interpreta essa passagem de uma forma errada. A gente acha que tudo vai dar certo na nossa vida, a gente coloca isso no nosso carro, na nossa casa. E sabe o que Paulo está falando no contexto geral? Passei por vários problemas, eu passei por várias dificuldades, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades. Servos de Deus também passam por problemas, também passam por dificuldades. Passaremos, mas nós cremos e temos a certeza que é Ele que nos fortalece. É Ele quem cuida de nós. Sabe, ainda que a figueira, Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer está em Jesus Cristo, no Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso, queridos? Aleluia. Sabe, todos os personagens bíblicos que enfrentaram problemas, esses problemas os deixaram mais fortes. Davi, ele enfrentou Golias e cresceu. Homens enfrentaram problemas, e C.L. Lewis, ele falou algo interessante: os problemas, eles não vêm para nos matar, mas eles vêm para nos levar, homens simples, em viverem um momento, uma vida extraordinária aqui na terra. Deus está nos moldando, Ele está nos tratando, Ele está nos preparando para que vivamos algo extraordinário aqui na terra. Sabe, a árvore, ela precisa ser podada, senão ela tem que ser cortada e ser lançada fora, porque ela cresce toda torta. Ela é podada para crescer bonitinha. Deus está te podando, amém, nesse problema. Deus está te moldando nessas dificuldades. Deus está moldando você no seu casamento. Deus está moldando você no seu relacionamento para com seus filhos, na educação, no tratado. Deus está moldando você. E pessoas virão pedir informações, conselhos para você. Deus está nos preparando porque Ele tem algo maior para nós. Deus está nos tratando porque Ele quer entregar algo muito maior para nós. Entenda, a igreja é a luz do mundo. Está comigo? A Bíblia fala que a criação, ela anseia com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia. Deus está nos moldando para que nós, como igreja, venhamos impactar essa terra. Não é presidente, não é governador, não é prefeito, não é vereador, é o poder que está sobre a igreja, a representação de Jesus Cristo aqui na terra. Sabe, a maior potência na terra é a igreja do Senhor, amém? Você acredita nisso? Você pode aplaudir a Ele? A Bíblia também fala, Tiago, ele fala sobre perseverança. E nós escutamos muitas pessoas falando que quando elas enfrentaram problemas, eu já tratei com pessoas assim, e essas pessoas desistiram. E talvez você veio aqui, você começou a passar por problemas, dificuldades, as lutas veio sobre a sua vida, e você questionou a Deus: Deus, eu sirvo o Senhor, Deus, eu participo, eu estou envolvido, eu ajudo o ministério local, eu estou envolvido, por que esses problemas? E o texto, ele é claro, no verso 4 ele fala: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O Senhor está nos amadurecendo, nós estamos sendo moldados, tratados, nós estamos nos tornando homens, mulheres íntegros. Sabe, porque ser crente aqui é fácil, é ou não é? Chorar aqui é fácil, é ou não é verdade? Levantar a mão aqui é fácil. Aparentar ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, aqui é fácil. O desafio está lá fora. O desafio está na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E Deus está nos moldando para que nós, como igreja, venhamos dar bons testemunho. Nós, como igreja, venhamos ser filhos de Deus. Que nós, como igreja, venhamos impactar a criação que nos aguarda como filhos. Está comigo? Deus está nos moldando. Perseverança. Perseverança é não desistir.
nós não vamos retroceder. Está difícil os trabalhos, a pandemia veio, a morte veio, a dificuldade financeira veio, a perca de emprego veio, mas não vai nos parar. Nós não vamos retroceder. É aí que nós vamos nos envolver mais no ministério, é aí que nós vamos participar mais da igreja, é aí que nós vamos sonhar mais com o pastor, é aí que nós vamos fazer, porque maior é o que habita em nós, maior é o nosso Deus. Os problemas e os gigantes, os Golias não vão nos destruir, eles vão nos promover, para que vivamos o melhor de Deus nessa terra. Não desista, não pare, continue avançando. Ah, mas eu fiquei magoado com isso, eu fiquei triste com aquilo. Não pare, continue avançando, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o poder que opera em nós, segundo a vontade dele, o evangelho que habita em nós, as boas novas que habitam em nós, o Espírito Santo, os planos dele que são bons, agradáveis e perfeitos. A vontade dele nas nossas vidas, ele tem prazer de nos abençoar, sabia disso? A Bíblia fala, querido, que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, não precisamos. Quando nós obedecemos, quando nós somos servos, homens íntegros, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. O Senhor vai mandar bênção sobre a sua vida, mas obedeça, seja fiel mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das tribulações, porque elas estão nos preparando. Tem um outro ponto importante que Tiago fala no verso 5, você está aqui ainda? No verso 5 ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Tem alguém acordado aqui comigo hoje? Vamos de novo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá de boa vontade e lhe será concedida. Sabe, o conhecimento nós podemos adquirir estudando, lendo, ouvindo. A sabedoria, ela vem através do temor ao Senhor. A sabedoria, ela é diferente de conhecimento. Está comigo ainda? A sabedoria é a forma correta que colocamos em prática o conhecimento. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, são muito inteligentes, têm um intelecto fantástico, mas não têm sabedoria. Não sabem aplicar o conhecimento que elas têm. E sabe, Deus fala, se vocês têm no meio dos problemas e da dificuldade, não, eu não vou retroceder, eu vou continuar. É por isso que Deus deixou as histórias ruins desses homens na Bíblia. A Bíblia não tem só historinha boa, tem histórias horríveis, é ou não é? Histórias de adultério, traição, tem histórias aqui, para nós olharmos para elas e não fazermos a mesma coisa. Sabe, me chama a atenção Davi, ele foi um homem chamado o coração de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas nós não vemos Davi pedindo perdão pelo mesmo pecado 2 vezes na Bíblia. Ele pecou, adulterou, mas ele pedia perdão, ele se arrependia, não fazia de novo. Sabedoria, ele aprendeu com aquilo, eu não vou fazer de novo, eu não vou abandonar Deus, eu não vou sair dessa igreja mais uma vez, eu vou continuar, eu vou criar raízes neste lugar, eu vou participar, eu vou me envolver. O que Deus tem para mim aqui, porque está na hora, amém, queridos? Eu não te conheço, não sei, talvez todos aqui estão aqui desde o começo, mas talvez você veio de outro lugar. Deus tem um plano para você neste lugar. Abrace aquilo que Deus tem colocado no coração do pastor, sirva a visão que Deus tem colocado no coração do pastor. Grandes homens de Deus, Davi, Samuel, antes deles se tornarem grandes, eles serviram os sonhos dos seus líderes. Sirva. Se você tem vontade de se tornar um grande pastor, uma grande mulher de Deus, um grande ministro de louvor, sirva. Participe, pergunte onde você possa se envolver, onde você pode se envolver, participar, participe. Sabe, eu gosto do pastor Márcio Valadão. Quem já ouviu falar do Márcio Valadão? E o pastor Márcio Valadão, ele falou algo interessante para um outro pastor que eu gosto bastante dele. Ele falou assim:
esse pastor estava com alguns problemas, e aí o Márcio Baladão falou para ele: sabe, fulano, você vai ser curado, curando, não precisa parar, se envolva em alguma coisa, vai curar outras pessoas, que Deus vai te curando no processo. Então, se você chegou aqui machucado, abatido, destruído, triste, magoado, vai cuidar de pessoas, vai participar daquilo que Deus tem feito. Que as nossas orações sejam: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem feito, ainda que seja para tirar um lixo, ainda que seja para limpar a igreja, não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem feito. Permita-me, Senhor, servir, participar daquilo que o Senhor tem feito. Está acordado ainda? E sabe, terceiro ponto, peça sabedoria. Sabedoria para lidar com os irmãos, sabedoria para lidar com os líderes, sabedoria que Deus vai te instruir. Sabe, antes de eu ir para o sertão, eu comecei a cuidar dos jovens da igreja, e não tinha jovens na igreja. Então como que eu cuido de jovens, sendo que não tinha jovens? Eu era o mais jovem da igreja. A igreja tinha começado, eu me converti depois de um ano, que a igreja tinha aberto aqui em Poá, né? E não tinha jovens, só tinha eu, e tinha o Leozinho, que era uma criança. Ele era muito inteligente, muito inteligente, né? E ele começou a me ajudar com as divulgações, fazer os playbacks e tudo mais. Eu comecei a ir atrás dos jovens. No primeiro culto já se converteu um primo meu, que está comigo até hoje, e hoje é o líder dos jovens. Passei a liderança para ele. Veio a esposa, veio uma galera. Uns 2 domingos atrás a gente batizou uns 4 jovens. Deus tem feito grandes coisas, queridos, grandes coisas. Sabe o que começou a acontecer? Algumas pessoas, por falta de sabedoria, começaram a falar algo para mim. Eu prefiro você do que o pastor. Eu prefiro ouvir a sua pregação do que a pregação do pastor. Se você quiser sair daqui da igreja, a gente vai com você. Quase que eu falei: afasta de mim, Satanás. Eu falei: querido, falei para a pessoa, eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, eu amo esse trabalho, eu amo a visão que Deus tem colocado no coração dele, eu me converti aqui, eu amo ouvir o meu pastor, então vai aprender a ouvir o meu pastor também, eu amo. E passou alguns dias, na verdade alguns meses, depois disso eu já estava tomando conta dos jovens, eu recebi uma ligação da sede, e eles me chamaram para ser um pastor no sertão. Já pensou? Já pensou? A gente se vira contra a nossa liderança, quando a gente começa a achar que nós somos bons, que nós somos os melhores, que nós precisamos ser servidos. Sabe, os irmãos sabem, a Jota aqui, eu era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Eu era o primeiro a chegar e ficava entregando panfleto, o novo convertido na frente da igreja, evangelizando sozinho. Ninguém via, os irmãos chegavam para o culto e não me viam, eu estava envolvido, eu estava soltando sons, playbacks para o pastor, eu estava envolvido em tudo, ninguém me via. A gente limpava a igreja, a gente limpava os banheiros, eu ensinei os jovens a fazerem isso também, e nós fomos crescendo assim, nós fomos desenvolvendo assim, e daqui a pouco, os jovens, o grupo de jovens assume a igreja, o pastor pega e dá tudo para a gente, com as bênçãos dele, eu abençoo, toma conta, administra a igreja para mim, a igreja de Poá, sabe, porque aquele que é fiel no pouco, é colocado no muito. Seja fiel neste lugar, seja fiel naquilo que Deus tem colocado na sua vida, na recepção, no louvor, seja lá no que for, seja fiel, sirva, sem esperar reconhecimento do homem, sem esperar receber honra do homem. A honra é de Jesus, a glória é de Jesus, é tudo para Ele, é tudo para Ele. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Não tem nada a ver com as nossas obras. A Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundícia. Nós só estamos fazendo aquilo que nos foi pedido, é tudo para Ele. Sabe, quem já chamou seu filhinho, quem tem carro aqui e já lavou o carro e chamou o filhinho para participar, um sobrinho, tem alguém aqui com filho, sobrinho, amém? Vocês estão aqui? Tem alguém aqui comigo? Já chamaram? Na maioria das vezes, o filhinho ou o sobrinho,
vai atrapalhar. Meu priminho, né? Meu priminho me ajudava. E na maioria das vezes, eles vão nos atrapalhar. Mas sabe, é gostoso passar um tempo com eles. É ou não é verdade? A gente vai deixar eles fazerem toda a bagunça no carro, passar sabão. E sabe, eu aprendo uma lição com isso. Na maioria das vezes, na verdade todas as vezes, na obra de Deus, nós vamos atrapalhar mais do que nós vamos ajudar. Você sabia disso? Nós estamos aqui, nós estamos até atrapalhando a obra, mas Ele nos permite participarmos para ter relacionamento conosco. Tudo isso é relacionamento. Nós participamos da obra, nós nos envolvemos para nos relacionarmos com Deus. Se você está fazendo para aparecer, você perdeu o foco. Se eu estou aqui pregando para aparecer, eu perdi o foco. A Bíblia fala que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. E todas as vezes que nós fugimos disso, nós estamos perdendo a oportunidade de glorificar Deus. Estamos perdendo a oportunidade de viver para a glória dEle. Sabe, então, entregue o seu melhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. Nós estamos falando aqui a respeito de integridade. Deus, Ele está nos moldando para que saiamos daqui e sejamos crentes lá fora. Um grande sábio, ele falou uma frase interessante: pregue o evangelho, se preciso, se necessário, use palavras. A nossa vida é a maior pregação lá fora. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós colocamos em prática, é a maior pregação lá fora. E a Bíblia conta a história lá no Antigo Testamento de Jó. A Bíblia fala que o próprio Deus testifica de Jó. Jó, ele não chegou falando: eu sou um homem íntegro, eu sou um homem bom, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, em momento nenhum nós vemos Jó fazendo isso. Pelo contrário, nós vemos Deus testemunhando de Jó. Então entenda, você não precisa provar nada para ninguém que você faz. Eu não preciso provar nada para ninguém. Quem testemunha de nós é Deus. É Deus quem vai testemunhar de nós. É Deus. E sabe, Satanás, ele chega para acusar. Na verdade, ele é o acusador, e os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e Satanás vai junto. E o próprio Senhor testemunha de Jó. Fala: você conhece meu servo Jó? Satanás pegou e falou para Deus: lógico, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor faz isso, faz aquilo, tira dele, toca no corpo dele, faz isso. Deus falou: vai lá, faz o que você quiser com ele, só não mata ele. Todo mundo conhece a historinha, né? De Jó. Todo mundo conhece a historinha de Jó aqui, é ou não é verdade? Jó foi lá, tocou, matou os filhos. Na verdade, o diabo fez isso na vida de Jó. E sabe, a Bíblia fala que em momento nenhum Jó, ele blasfemou contra o Senhor. Jó, ele não desistiu. Jó, ele não abandonou o Senhor. Jó, mesmo passando alguns momentos de dúvida nesse período, porque a gente passa por momentos de dúvida. João Batista viu sinais, João Batista viu maravilhas, ele batizou Jesus, ele viu o Pai falando, ele ouviu o Pai, ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba, ele batizou muitas pessoas, ele apontou para Jesus, mas quando ele estava preso, porque ele estava falando a respeito do pecado de Herodes e da sua cunhada, ele foi preso por isso. Teve uma ocasião que João Batista pegou e falou: vão lá perguntar para Jesus se realmente ele é Deus, se realmente ele é aquele que viria. Nós, mesmo sendo homens de Deus, vamos ter momentos de dúvida, e Jó passou também por um momento de dúvida. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia o que estava vindo sobre a vida dele. Teve ocasiões que Jó falou: é Deus que está pesando a mão sobre mim, é Deus que está me castigando, é Deus que está fazendo alguma coisa. Mas sabe, querido, mesmo assim, Jó não blasfemou. Mesmo assim, a mulher de Jó falou: abandona Deus, amaldiçoa Deus. Jó falou para ela: você fala como uma louca. Os amigos de Jó veio e começaram a colocar um peso na costa de Jó: você está passando por isso porque você está em pecado. A igreja, nós irmãos, muitas vezes fazemos isso, é ou não é? Os irmãos começam a passar por problemas, a gente fala: está pecando. Começamos a apontar o dedo para os irmãos, e não, Deus está moldando o irmão, Deus está tratando o irmão, sabe? E Jó, ele fala uma frase, Tiago fala dele no capítulo 5, verso 11, vamos lá para vocês me acompanharem. O próprio Tiago, nós estamos falando de Tiago fala de Jó, ele fala assim: como vocês sabem, capítulo 5, verso 11, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, felizes daqueles que não desistiram, que não abandonaram a fé, que continuaram mesmo passando por problemas. E ele fala: vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó
e vir um fim que o Senhor lhe proporcionou, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Antes de nós terminarmos com a fala de Jó aqui, eu quero falar algo importante. O que Deus tem para você é muito maior do que você já viveu até hoje. Deus é especialista em transformar maldição em bênção, em novos começos. Os seus problemas não são para te matar. Deus tem algo grande para você. E talvez você ouviu falar de Deus, você ouviu pregações, você escutou mensagens e até chorou no meio das pregações. Deus até falou de você, não sei. Mas você vai terminar falando isso, ó, igual Jó, no capítulo 42, verso 5. Os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Ele era íntegro só de ouvir falar de Deus. Ele pega e fala: mas agora o Senhor me restituiu, o Senhor fez nova todas as coisas, agora os meus olhos te viram. Nós vamos contemplar as mãos, o cuidado, as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Aplaudam a Ele. Nós vamos sair daqui e vamos colocar em prática isso. Talvez mandar uma mensagem para o pastor: pastor, onde eu posso participar? Pastor, eu estou parado há anos. Quais são os sonhos que o Senhor tem? Eu quero participar da escola de líderes, dos ministérios, do culto de quinta. Eu quero servir aqui no culto de quinta. Pastor, eu quero participar de alguma coisa. Aonde? Ainda que seja varrer, pastor, ainda que seja limpar, ainda que seja arrumar as cadeiras, ligar o ventilador, aonde eu posso servir? Nós vamos sair daqui com sede de participar daquilo que Deus tem feito, com alegria. Nós vamos sair daqui e vamos falar para os nossos parentes, para os nossos familiares, quão bom é servir a Deus. Nós vamos parar de desanimar as pessoas, porque sabia, querido, que às vezes as pessoas não vêm para a igreja por nossa causa? Que a gente chega falando mal da igreja em casa, chega falando mal do pastor. Aqui não acontece, né? Só lá na igreja que eu tomo conta, né? Aqui não. Chega falando do pastor, fala da mulher do pastor, fala do outro irmão. Aí seu filho que não é crente fala: eu vou para a igreja para quê? Seu marido que não é crente, sua esposa que não é crente, eu vou para a igreja para quê? Todo mundo é doido lá, os irmãos estão tão perturbados, e quando você expulsa, sai o irmão e o demônio fica aliviado. Não é verdade? Amém? Você está acordado ainda? Amém? Os irmãos entenderam a mensagem, né? Deus, querido, Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas nós vamos sair daqui e vamos influenciar outras pessoas. Nós vamos falar para os nossos parentes, nós vamos falar para os nossos pais, nós vamos postar nas mídias sociais: o culto foi maravilhoso. Eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, eu amo os irmãos. Venham nos visitar, venham participar daquilo que Deus tem feito. Deus tem movido montanhas, Deus tem feito grandes coisas, assim como Jesus mandou falar para João Batista: ei, fala para João Batista, os cegos vêm, os mancos andam, ei, o reino de Deus está sendo espalhado neste lugar. Participe disso, participe disso. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Glória ao teu nome. Feche seus olhos, nós vamos orar. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Nós cremos na tua presença, Deus. Nós cremos que o Senhor é real neste lugar, Pai. Ainda que não sintamos, ainda que não vemos, a tua palavra fala que o Senhor está aqui. E nós cremos 100% na tua palavra. Nós cremos que o Senhor falou conosco, Pai, e nós queremos colocar em prática tudo que o Senhor falou conosco. Sinta-se à vontade para transformar os nossos corações.